Dia, eu sou Cristine Nunes, atual diretora científica, e estou aqui para dar-lhes boas-vindas. Por primeiro, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, Celso Alperin, Renato Trachtenberg, e a Vera Márcia, nossa membro efetiva, docente, didata da SPRJ, por terem aceito o convite. E agradecer a vocês que fazem com que os eventos da SPRJ aconteçam. O público que nos assiste, Olívia Porcaro, vice-diretora científica, Agnaldo, Bárbara e Gilson, da secretaria, Lande, nosso TI, Carolina, Lígia e Vinícius, da divulgação. O evento de hoje é o primeiro evento de uma série sobre o tema vulnerabilidade do analista. Para isso, pensamos em trazer convidados de diferentes lugares do mundo. Hoje estamos aqui com psicanalistas de Porto Alegre, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, a SBP de PA. No dia 21 de outubro, excepcionalmente numa sexta-feira, às 18 horas, nós estaremos com um grupo de psicanalistas do Canadá, que trarão a vitalidade do analista dentro dessa série, a vulnerabilidade do analista. Esse evento do dia 21 de outubro terá tradução simultânea. Eu gostaria que, então, vocês pudessem acompanhar as informações, as inscrições, através das nossas mídias sociais e do nosso site. Muito obrigada a todos e a todas. Eu vou passar a palavra para a Vera Márcia, que vai coordenar esse evento. Muito bom, obrigada, Cristine, obrigada, Olívia, pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando esses dois colegas tão experientes de Porto Alegre, num tema que é tão rico, né? A psicanálise cada vez mais vem se voltando para a questão do que acontece na relação paciente-analista, a visão sobre o analista, o que acontece com ele, o que acontece com ele dentro da sua humanidade, dentro das dificuldades que ele enfrenta na clínica e na vida de uma forma geral. Acho que é um tema muito rico, acho que os dois colegas vão apresentar trabalhos que a gente vai poder discutir. E vamos dar início, quem vai começar a apresentação hoje é o Celso Halperin. Eu vou dar uma pequena biografia, ele é membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, tendo já ocupado cargos de diretor científico da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, cargos na divulgação e publicações da FEBRAPSE, coordenador regional da Biblioteca Virtual de Psicanálise da FEPAL. Celso, você está com a palavra. Quando o Celso acabar, a gente abre para a discussão. Então, você está com a palavra para apresentar seu trabalho, para trazer os temas para serem vistos e discutidos. Tá certo. Bom, muito bom dia para todo mundo. Um prazer estar com os amigos, colegas da SPRJ, né? Estava até comentando antes que anda tão pujante, tantas atividades assim que a gente fica... Dá pena de não poder acompanhar todas, assim, né? Mas é muito bacana. E agradecer o convite, então, de poder estar aqui com vocês, né? O convite veio através da Cristine Nunes, da Olívia, e também poder estar junto com a Vera. E com o Renato, colega, na verdade, um colega um pouco mais velho, com quem eu sempre aprendi muito, de várias formas, continuo aprendendo, é sempre um prazer participar de uma atividade conjunta. O convite da Cris, para a gente falar sobre a questão da vulnerabilidade, ela nos deu uma vantagem, digamos assim. Não, podem falar à vontade, vocês vão ter bastante tempo. Tal, e um pouco me apavorou, cheguei, puxa, é tempo demais, estamos acostumados ali com uns 15, 20 minutos. Então, eu acabei escrevendo um texto que eu vou acompanhar o texto e falar um pouco junto para ter certeza que não vou me perder. Bom, quando pensamos nessa questão da vulnerabilidade do analista, logo nos damos conta que ela está sempre colocada, que ela está sempre presente.
que já que não existe nenhuma situação em que não estamos expostos ou suscetíveis a perder a função analítica. Aliás, talvez quanto mais protegidos ou defendidos estivermos, menos disponíveis vamos estar para entrar numa viagem analítica com os nossos pacientes. Eu vou tratar aqui da situação da clínica psicanalítica, dos consultórios, das clínicas, né? Não tanto da questão da psicanálise extramuros e tal, que aí entra por outras questões. Assim. Mas cada um de nós vai se sentir mais ou menos vulnerável na nossa função analítica, de acordo com o equilíbrio narcísico ou a capacidade de integração egóica disponível na relação com um determinado paciente. Porque não somos sempre o mesmo, e certamente o nosso estado de tensão e relaxamento muda de acordo com inúmeras variáveis da nossa vida e de acordo com cada paciente. Talvez nossa vulnerabilidade esteja relacionada a tudo aquilo que ameaça um estado psíquico em que o analista possa se permitir passar por diferentes níveis de integração psíquica, inclusive por estados de não integração, sem correr o risco de desintegrar sua função analítica. Esta ameaça pode provir dos desejos e fantasias internas do analista, do paciente, da relação intersubjetiva, assim como por questões colocadas pela própria cultura e pela realidade. Nessa conversa, vou priorizar alguns questionamentos ou algumas percepções da vulnerabilidade da função analítica com que tenho me deparado nesses últimos anos, tanto em função da pandemia, como em função de uma série de mudanças que estamos percebendo na cultura. É muito recente nossa liberação do isolamento social imposto por mais de 2 anos da pandemia. Esse movimento de retomada propicia pensarmos no que aconteceu na nossa prática analítica diária em tempos de isolamento e atendimento online, bem como questionarmos se a prática psicanalítica atual está voltando a ser exercida da mesma forma que antes, ou se algo daquela experiência vai permanecer nessa retomada de vida e prática psicanalítica presencial. Nesses tempos de Covid, o medo do contágio, da doença e da morte, assim como os reflexos do isolamento social na vida individual, conjugal e familiar, fez com que grande parte do nosso trabalho se voltasse às questões suscitadas pela realidade externa. Foi nesse sentido que, recentemente, o Norberto Maruco, um psicanalista argentino, né, chamou a atenção que a psicanálise se deteve, nesse período, mais em atender às necessidades do paciente frente ao desamparo provocado pelo isolamento social e pelas perdas temidas ou concretizadas, do que no atendimento das demandas do desejo. É interessante pensarmos que, frente a essa sensação de desamparo, de desproteção que ficou muito presente na clínica, nós, os analistas, tivemos que sair de uma posição de uma certa abstinência, organizada como forma de lidar com o desejo, com a transferência e a contra-transferência, e passamos a assumir uma postura mais complementar, muitas vezes mais ativa, para aliviar as angústias e atender as necessidades de organização psíquica mais primitiva. Será que o analista, ao assumir uma posição mais atenta às necessidades do que aos desejos, está se colocando em uma posição de maior vulnerabilidade em relação à abstinência e à neutralidade? Será que essa prática, e mesmo se essa ética do cuidado das necessidades e do amparo frente às angústias, tão estudada por autores como Ferenczi e Winnicott, ficarão mais incorporadas ao setting, ao instrumental psicanalítico? Talvez as próprias mudanças no setting analítico
também tenham favorecido essa priorização do atendimento das necessidades em relação ao desejo. Pelo menos na minha experiência, muitos pacientes passaram a fazer sessões de dentro do quarto, na cozinha, na garagem, e de forma que não era raro que o setting recebia visita dos filhos, dos pais, dos cônjuges, de alguns animais domésticos. Colegas psicanalistas mais jovens me relataram terem passado inúmeras vezes pela mesma situação, apenas que era na própria casa deles ou delas, psicanalistas, que os próprios filhos, cônjuges e animais domésticos muitas vezes participavam da sessão com seus pacientes sem qualquer convite ou parcimônia. Nessa situação, como lidar com a vulnerabilidade do setting? Naturalmente, temas ligados à realidade emergiam com muito mais facilidade do que fantasias ou estados de associação livre. Mas a verdade é que a psicanálise atravessou esse período todo porque conseguiu rapidamente se adaptar aos novos tempos. O preconceito com a psicanálise à distância rapidamente foi superado por um rápido aprendizado do uso das redes sociais e de outros aplicativos. O próprio Freud sempre tratou de ampliar a psicanálise, não temendo a vulnerabilidade da técnica ao incorporar novas descobertas trazidas pelas circunstâncias clínicas. Se os primeiros tempos da psicanálise se desenvolve priorizando o mundo interno e as decodificações das representações inconscientes através da associação livre, logo Freud percebe que o inconsciente se manifestava de formas além da representação palavra, como através das identificações, compulsão à repetição e pela própria desmentida. E aqui é muito interessante a metáfora que o Bolas utiliza ao relacionar a atenção flutuante do analista frente às várias manifestações e demandas do inconsciente do paciente ao papel de um maestro em uma orquestra, em que cada instrumento expressa em uma determinada linguagem segmentos ou faces do inconsciente de uma pessoa. Enquanto o violino poderia expressar, por exemplo, aquilo que a palavra transmite, a flauta pode manifestar um determinado afeto, o tambor uma determinada fantasia, os pratos algumas identificações, e assim por diante. Cabe ao maestro ou ao analista buscar identificar cada um desses aspectos e, ao mesmo tempo, tentar integrar aqueles vários sons provindos não só da realidade interna, mas também aqueles sons e interferências provindos da realidade externa, na busca de um eu ou de uma música que tenha uma razoável integração para funcionar psiquicamente. As redes sociais, que nos permitiram seguir trabalhando e nos reunindo em todo esse período da pandemia, também têm nos provocado, ou têm nos convocado a um questionamento quase diário sobre vários aspectos da cultura e da realidade social. A força da realidade externa, já estudada por Freud, principalmente nos seus estudos sobre fetichismo, cisão, no esboço, traz aos psicanalistas e à psicanálise contemporânea um grande ou vários importantes questionamentos. Como devemos nos relacionar com as questões sociais e culturais que estão colocadas de forma muito forte pela cultura e ideais humanísticos? Como vamos lidar com a questão da nossa integração com o ambiente, ou com o meio ambiente, e com a questão da sustentabilidade? Como nos posicionar frente à importante luta para acabar com a tolerância ao racismo e outras discriminações? Como pensamos todo o questionamento sobre as questões identitárias de gênero e com as novas formas de práticas sexuais? Como nos colocarmos quando a radicalização política toma conta de toda e qualquer conversa social e familiar? Mas talvez o mais importante em termos da nossa conversa sobre vulnerabilidade seja questionarmos como podemos nos relacionar com essas questões de uma forma
que não seja nem pela submissão a um pensamento politicamente correto, que seja colocado no lugar do superego, mas que também não seja de uma forma defensiva para protegermos certas fantasias narcísicas onipotentes que desconsideram o outro. Nesse sentido, acho que vale a pena retomar o Winnicott quando ele propõe que o desenvolvimento emocional ocorre um permanente movimento de integração entre o eu e o não eu, entre, de um lado, a fantasia e a imaginação onipotente, por localizar-se no mundo interno, e, no outro extremo, a realidade, que não obedece a qualquer onipotência. Enquanto predomina a fantasia sobre a realidade, vivemos sobre a órbita da ilusão onipotente, ou seja, as fantasias predominam sobre a realidade. Um exemplo clássico da ilusão é o estado de apaixonamento, em que dois vivem a ilusão de completude de serem um só, e que tal unidade por nada será abalada. Essas paixões vivemos a todo momento, seja eroticamente, seja por um time de futebol, seja por uma ideologia, ou por qualquer outra coisa. A ilusão é fundamental no funcionamento psíquico, pois a fantasia fornece a vitalidade e a força da pulsão e da imaginação na nossa vida psíquica. Mas, às vezes, o eu se estrutura em fantasias onipotentes que adquirem uma fantasias onipotentes que adquirem uma função de fundamento, não permitindo serem corrigidos pela realidade e pela ação do tempo, ou mesmo evoluir pela transicionalidade. Quando a autoestima de um indivíduo está fundamentada em fantasia onipotente de não ser portador de limitações, insuficiências ou incompletudes, depositando essas características nos outros ou em alguns grupos determinados, como negros, judeus, homossexuais, transexuais, etc., esse indivíduo precisa se agarrar nessa ilusão, contando, inclusive, com elementos de grupo para se proteger não só da desilusão trazida pela realidade, mas também com o temor de uma desintegração de um padrão de funcionamento psíquico que possa lhe parecer insuportável. Mas parece que estamos vivendo em um tempo em que várias fantasias onipotentes estruturadas, não só no nosso psiquismo, mas também na própria cultura, estão sendo questionadas e desafiadas. Um menor gasto de energia psíquico é necessário quando a fantasia e a realidade conseguem se integrar sem o predomínio da onipotência, nem o predomínio da realidade. Quando a fantasia e a realidade coexistem sem maiores diferenciações, estamos no reino da transicionalidade. Esse equilíbrio entre a fantasia e a realidade permite que muitas experiências vitais possam ser vivenciadas sem despertar maiores temores ao eu, como naquelas perigosas intensidades provindas puramente do mundo interno ou do mundo externo. Ou seja, mais do que nunca, me parece que o caminho da transicionalidade proposto por Winnicott, sem a submissão a uma realidade externa, mas também sem estruturar a vida baseada numa fantasia onipotente, como a discriminação, por exemplo, é a única possibilidade de lidar com as demandas sociais e culturais sem inibir o processo criativo e imaginativo do analista e do paciente. Assim, quando o analista consegue trabalhar em um estado próximo à transicionalidade, ele estimula o paciente a entrar em um grande salão de baile, como que convidando para uma dança em que nenhum dos dois conhece a música. Se na transicionalidade não há segurança da fantasia onipotente, então podemos pensar na importância do analista se colocar na vulnerabilidade da transicionalidade para sustentar o permanente convite para que o analisando também entre nessa música. Era isso, obrigado pela atenção. Bom, parabéns. Trabalho muito bom, né? Rico, e muito interessante perceber
como é que a vulnerabilidade frente ao paciente que você mostrou permitiu que você entrasse, que você criasse um trabalho a respeito, criasse esse trabalho também, né? Quer dizer, que foi criativo à medida que você trouxe, evidente, todos os aspectos teóricos, narcísicos, mas você mesmo elaborou a sua vulnerabilidade através do trabalho, né? Eu acho que isso é muito rico, a possibilidade que o analista tem de poder lidar, de poder pensar. Eu acho que você fez, foi isso que você fez. E é interessante porque não só você fez um trabalho, como você também começou a pensar em você, né? Quer dizer, olhar para você, olhar para as dificuldades que você tinha. Eu acho que isso é, né, da maior importância, e poder trazer para a gente essa riqueza de trabalho. Eu abro a discussão, quem quiser se manifestar, quem quiser comentar sobre o trabalho. Deixa eu ver se tem alguma... Alguém quer comentar? Deixa eu ver se tem no chat, se tem algum comentário. Bom dia, parabéns. Tem uma pergunta aqui. Parabéns a essa apresentação. É mais um comentário. Como médica, psiquiatra e analista, lidar com as vulnerabilidades de lidar com duas leituras nem sempre sintônicas, mas necessárias ao paciente e a nós. É mais um comentário do que uma pergunta, exatamente. Mas ela completa depois: identidade versus onipotência. É só essa... Esse pequeno comentário, enfim, peraí. Tem uma pergunta, mas alguém pediu que gostaria de ler o seu trabalho, Celso, porque existem ideias que deixaram muito curiosas. Seria possível enviar? Então, alguém pedindo para enviar. Certo. Eu faço assim, eu posso botar o meu e-mail, alguma coisa, daí quem quiser pede por ali, né? Tá certo. Alperin@uol, depois eu ponho, não sei bem manejar, mas alperin@uol.com.br. Tá certo. Renato, você quer... Renato levantou a mão, você quer comentar, Renato? Quero, em primeiro lugar, felicitar o Celso por esse trabalho excelente que também me fez pensar me abriu outros caminhos, né? Além das questões que eu já vinha pensando. E eu vou só tomar um aspecto, dois aspectos, né? Um que é a questão da transicionalidade do Winnicott, se conecta muito com o trabalho que eu vou ler daqui a pouco, mesmo sem citá-lo. Eu vou, de alguma forma, expressar um pensamento dentro da obra do Bion que se inclui esses fenômenos da transicionalidade que o Celso descreveu. A outra questão, que é mais uma pergunta para o Celso, que nós temos pouco tempo, né, passado, e ainda não passamos, desse período online de trabalho analítico, e quizás isso vai continuar de agora em diante por muito tempo, né? Não pelos mesmos motivos, mas por outras formas de pensar enfim, relacionado a outras questões, inclusive de certa comodidade. Não no sentido negativo da palavra comodidade. Eu atendo há muitos anos vários pacientes online por viver em outros países, outros estados, né? Mais de 15 anos.
E confesso que eu penso como duas situações diferentes, não penso que uma forma hoje pode ser considerada melhor que a outra. Eu vejo assim o trabalho online como algo onde eu também posso encontrar algo de presencial, vamos dizer assim, e no trabalho presencial eu encontro algo de online. Ou seja, a presença, eu penso hoje como formas diferentes de presencialidade, né? E nesse sentido, eu fico pensando se algumas opiniões hoje, né, que tendem a colocar talvez um aspecto mais negativo comparado com o presencial na questão do online, também não poderiam ser como expressões semelhantes daquele paciente que atacava a ciência e tinha toda uma visão favorável aos medicamentos, ao kit Covid, né? E que tu associasse a ti mesmo numa época em que tu pensava algo semelhante em relação aos antidepressivos, né? Então, se esse tipo de pensamento não poderia estar ocorrendo hoje em alguns questionamentos que nós fazemos ao trabalho online. Você vai responder, Celso? Você vai responder ao Renato? Tem mais uma pergunta aqui no chat. Você quer já responder? Eu achei interessante, assim, né? Que também é interessante, assim, porque essa experiência que a gente está tendo, né? Eu também tinha uma boa experiência, assim, de atendimento por Skype, né? Que se usava mais. E para ser franco, até uma própria reanálise que eu fiz por muitos anos com uma pessoa de outro país e sempre funcionou bem, assim, por Skype. E isso coloca diferentes formas de presencialidade. O que eu tenho notado, assim, eu acho que eu não tenho dificuldade, assim, no sentido de uma ser melhor que a outra. Agora, o que eu tenho notado é que no retorno ao presencial, a questão do desejo e da sexualidade e as próprias questões transferenciais que passam por aí estão aparecendo mais, estão se explicitando mais. E eu não sei se é só o presencial ou por vídeo. O fato de estar no consultório, que é diferente de estar em casa, de estar numa garagem, escondido, de estar, né? Porque na época da pandemia também tu não tinha muitas opções de onde ir. Eu acho que tirava a privacidade também das pessoas, que não era só o fato de estar ou não estar no consultório, mas também aonde estavam. E eu acho que isso, eu noto assim que essa questão do desejo que eu estava colocando, e ela vem com mais força, vem com mais intensidade. Na minha experiência por vídeo vinha menos, mas também não tem as suas, não vamos dizer que isso inviabiliza ou que isso torna impraticável, é apenas um aspecto. Agora, só para te devolver a questão e deixar também assim com essa questão, pode ser que quando eu fale assim possa aparecer um lado, será que não é um certo preconceito que nem com a vacina, os antidepressivos? É verdade, mas também é verdade que também o segmento por vídeo pode servir para as nossas fobias. Também para a gente é mais cômodo um pouco não lidar com a intensidade toda que eu acho que tem no presencial. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta. Então, eu noto assim que há uma evitação, né? Nós estávamos conversando antes, assim, há uma evitação de grupo, de agrupamentos, das pessoas se juntarem. Tem desejo, mas tem receio. É só assim, são questões, né? Claro que não tem resposta, né? Mas eu acho que é uma questão que está muito boa, assim, que tu colocou e que vem agora. Mas eu acho muito boa essa forma que tu colocou, que são diferentes formas de presencialidade, né? Não é que uma é melhor que a outra, mas talvez a gente vai ter que estudar como é que se dá, se são diferentes tipos de análise também, ou não sei.
Posso, tem uma... Olívia, tem perguntas aqui do chat, já dou a palavra a você. Poderíamos pensar a vulnerabilidade como uma condição da análise? Depois tem uma outra, ótima reflexão, tenho pensado na questão ética dos espaços, como você nos contou sobre seu paciente fazendo a sessão no carro, enfim. Eu vou ler mais uma. Celso, a intersubjetividade chama esse momento analítico de cotransferência. Como você conduziu seu atendimento após a constatação de seus sentimentos negacionistas? É uma boa pergunta. Quer responder, Celso? Depois a gente... Olívia, depois... Certo. Não, eu estou escrevendo aqui para... Tá, tudo bem. Não, eu concordo, que eu não abri o chat ali, mas essa questão da vulnerabilidade como uma condição da análise, eu acho um pouco por aí que eu tentei transitar, assim, quando eu falo nessa questão da transicionalidade, né, que é sair da onipotência, mas também não se submeter a uma realidade, porque essa questão de se submeter à realidade pode parecer assim, mas a gente tem uma pressão muito forte. Por exemplo, tinha a própria restrição oficial a psicanálise à distância que tinha na IPA, sei lá onde, era uma realidade que tinha, não podia. E tem todas essas questões que estão sendo levantadas a todo momento pela realidade, pela cultura, que muitas vezes desculpa, a gente fica, o que eu penso disso? Porque é muito fácil submeter ao politicamente correto, isso eu digo dentro de e colocando certas demandas culturais dentro de um papel superegóico em que eu me submeto, mas talvez com muito mais para ficar integrado a um grupo, não sofrer medos de cancelamentos ou sei lá o quê, do que realmente ser algo produto do que eu penso. Assim como ficar numa fantasia onipotente em que eu protejo um papel, numa posição narcísica, que muito claro que inconsciente, em que o problema está nos outros, então isso aí é uma outra questão que não me afeta, e de alguma forma eu trabalho para manter uma cultura baseada em fantasias onipotentes, na cultura, em mim. Eu acho que esse caminho da transicionalidade que tenta, que o Renato diz que vai tratar de uma questão próxima, pelo menos, mas a partir de outro paradigma, eu acho que é o lugar sagrado que a gente gostaria de alcançar a todo momento na análise, ou sempre que possível. Concordo totalmente com isso. Bom, como é que eu lidei com essa questão? Na verdade, essa questão assim não foi quando eu escrevi o trabalho que eu fui me dando conta, né? Porque não foi bem durante o atendimento, eu achei até que, porque foi uma coisa forte, que eu achei, puxa, isso aqui vai dar problema, o paciente vai parar, alguma coisa assim. Mas foi interessante que não, que a coisa seguiu, conversamos mais algumas vezes sobre isso, acho que ele também evitou o tema por um tempo, depois voltou e dentro de uma questão transferencial mais ampla, continuou sendo abordada daí, porque entrou em outras questões. Mas a minha reflexão e meu pensamento, eu acho que redundou num trabalho como esse, por exemplo, de pensar nesse papel sobre a nossa vulnerabilidade como o lugar ideal do psicanalista, digamos assim. Né? Não que a gente... Porque eu acho assim, a gente erra muito, a gente faz muita bobagem, a gente tem muita opinião. A questão é como conseguir aproveitar as situações da vida que permite a gente se dar conta e refletir, voltar atrás e questionar. Mais alguma coisa, Celso? A Olívia está pedindo para falar, ela está com a mão levantada aqui. Vamos lá? Fala, Olívia. Oi, Celso, te agradecer, né? Achei assim que foi um trabalho primoroso, porque eu achei que você trouxe com muita delicadeza um tema que é muito árduo e difícil para nós, né? Eu fico pensando, eu e Cristine, a gente tem conversado muito sobre esse tema e como fazer esse tema presente na programação científica da sociedade.
eu fico pensando que esse é um tema que mexe com o nosso narcisismo, né? Então, a gente trazer... São tão frequentes essas situações na nossa clínica e a gente fala tão pouco delas, né? Eu fiquei pensando, assim, você estava, enfim, apresentando e eu fiquei refletindo sobre isso. Achei tão bom que você trouxe um desafio, assim, que foi de questões da pandemia, enfim, questão política que a gente está vivendo agora. Eu sinto isso tão presente, né, no nosso dia a dia, quer dizer, isso trazendo um desafio para a gente, com a gente mesmo, né, com a nossa identidade de analista, e fiquei pensando, você, enfim, falando, queria te ouvir um pouco, pensei que assim, não tem uma resposta, né? Mas isso exige um trabalho interno, e talvez a gente poder compartilhar mais isso com os pares facilite um pouco, né? Primeiro que a gente não se sinta sozinho diante desse desafio, e depois que a gente possa pensar coisas como você trouxe, esse aspecto da transicionalidade, que eu achei assim, muito rico. Concordo totalmente. Como eu acho, talvez aí inclua essa questão que foi colocada antes, assim, de como lidar, e como que eu lidei. Certamente poder falar nisso num encontro como esse, fazer essa ideia circular, para mim faz muito bem. E aí eu acho que isso que tu comenta, assim, como talvez a gente se constrange, porque eu poderia ter ligado com um colega e conversado sobre esse assunto, ou poderia pedir, Renato, vamos combinar 2, 3 sessões de supervisão sobre um assunto X. Não precisa ser a supervisão sistemática, ou um analista, 2, 3 conversas, o próprio Renato com um analista que já tinha... Sei lá, poderia conversar. Porque nós não estamos também com aquele espaço, e aí a gente perde também com o presencial, não tem espaço dos corredores da instituição. Não tem aquele espaço antes de uma atividade científica, puxar alguém para tomar um café, ou de sair depois para jantar, para conversar. Falta esses espaços que são muito terapêuticos, digamos assim, para nós. Mas a gente se constrange e realmente, né, às vezes a gente fica assim, puxa, como é importante nesse sentido a instituição, porque às vezes a gente pensa muito na instituição como transmissora do conhecimento, da formação, às vezes, uma certa rigidez com algumas coisas, mas o principal papel que seria me dar o amparo quando eu sinto necessidade, que eu não sei de que forma de poder chamar, falar e tal, às vezes a gente esquece ou se constrange pelos nossos narcisismos também, sei lá. Mas eu concordo totalmente com o Olívia, assim, e um encontro como esse, falar nesse assunto e tal, eu acho que faz esse papel. Assim. Legal. Cristine levantou a mão, depois eu vejo aqui algumas perguntas do chat. Vamos lá. Cristine, quer falar? Bom, queria agradecer e parabenizar a tua fala, Celso. E eu, quando tu falou no Friends, eu lembrei daquela frase dele, né, de que admitir um erro vale ao analista confiança do analisando. Essa frase me veio à cabeça numa situação clínica minha em que eu tinha atendido uma médica que estava naquele trem dos Médicos Sem Fronteiras que foi atacado na Ucrânia. E nós fizemos um atendimento através de um coletivo que se chama Brazucra, e eu fiz um atendimento a essa médica. Em seguida, eu atendi uma paciente minha, que está há algum tempo comigo. E essa era uma sessão, a anterior, que essa médica, foi uma sessão, foram 5 sessões, mas era uma segunda sessão. Ela tinha sido atingida, ela passou por uma situação clínica grave, né, em função do atentado, e eu fiquei extremamente mobilizada, como não? E quando eu encerrei e comecei a sessão seguinte, a minha paciente, eu cometi o erro de não dar um intervalo, enfim, fui em seguida para outra sessão, porque foi um encaixe, enfim, e a paciente percebeu como é que eu estava, o meu estado emocional. E eu disse a verdade para ela. Ela disse, aconteceu alguma coisa. E aí eu tive que dizer para ela o que tinha acontecido. Porque eu senti que eu precisava, e me veio essa frase Friends, e eu precisava ser sincera naquele momento, dizer o que se passava,
para que nós pudéssemos seguir. E realmente isso teve um impacto na nossa relação, porque ela não me conhece presencialmente, é uma relação que começou online, que eu acho que também é uma questão para a gente pensar, relações que se transformam, né, que a sessão se torna online e as que iniciam online, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, e isso realmente foi uma experiência muito importante para mim, de poder reconhecer aquele erro, mesmo insegura em estar falando aquilo, mas foi absolutamente necessário. É isso, é só dar essa contribuição também. Tudo bem. Deixa eu fazer ainda algumas, na verdade, mais contribuições. Nesse momento em que tem uma questão aqui, nesse momento em que o social nos convoca a ocupar um lugar tão próximo do paciente por estarmos vivendo no mesmo contexto, é fundamental termos acesso à nossa contratransferência, entendendo assim o que nos mobiliza e o que nos pertence. Depois tem parabéns, Celso, parabéns. A minha capacidade analítica para adaptar esse novo setting online não foi fácil, e hoje a adaptação se fez necessária, está sendo proveitoso. Depois mais um aqui, mais um parabéns da Undina, nossa colega, excelentes colocações e reflexões sobre o novo setting, os aspectos contratransferenciais também. A Vera Lúcia, Vera Bismol, nossa colega também, excelentes suas reflexões, Celso. A vulnerabilidade, na verdade, é a possibilidade de uma relação analista analisando verdadeira e criativa. Né? Eu acho que essa foi a última. E é curioso porque, enquanto você falava, uma das coisas, só para colocar uma questão, eu pensava exatamente no isolamento e na solidão que nós, analistas, vivemos na pandemia, né? Quer dizer, exatamente essa questão onde muitas vezes a gente estava identificado com os nossos pacientes e sozinhos nessas trocas, né? Felizmente, o Zoom, os contatos contribuíram muito, né? Os contatos à distância, né, com os colegas contribuíram muito, mas nós passamos por momentos de isolamento, de ameaças, quer dizer, aquilo que os nossos pacientes muitas vezes viviam, nós passamos por isso também. Só para, enfim, dar a palavra a você, eu acho que não tem mais nada aqui. Não, talvez podemos, então, primeiro eu queria agradecer todas as manifestações e tudo, e bacana que as pessoas puderam, sei lá, ter opiniões, despertar alguma opinião, alguma ideia, gostando ou não. Muito bom. E sei, talvez a gente possa ouvir o Renato agora e depois o debate seguir mais tarde, né, para também não... Me coloco no lugar do Renato e ele está louco para falar. Mas eu acho que ele também apreciou o seu trabalho, né? Ele aproveitou também, como todos nós. Então, eu vou passar a palavra para o Renato Trachtenberg. Renato é médico, fazer a apresentação dele, né? Médico, é psiquiatra, psicanalista, é membro fundador e titular com funções didáticas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, é membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, membro fundador e pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, é coautor de livros As Sete Invejas Capitais, uma leitura psicanalítica contemporânea sobre a complexidade do mal, com Arnaldo Schuster, e Bion, a obra completa, com Arnaldo Schuster e Gustavo Soares. É autor também de inúmeros capítulos e artigos publicados em livros e revistas no Brasil e no exterior.
coordenador de grupos de estudos e conferencista sobre a obra de Bion e Meltzer no Brasil e no exterior. É supervisor e docente do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Nova Delhi, Índia, uma experiência muito interessante, possivelmente. Renato, você com a palavra para trazer o seu trabalho, a sua contribuição. Muito obrigado. Eu desfrutei muito do trabalho do Celso, por isso eu não estava com muita pressa para começar a falar, né? E porque escutar o Celso para mim também é um prazer, a nossa relação é de muitos anos. E então, eu vou ler o meu trabalho, queria também agradecer, claro, o convite da SPRJ, convite da Cristine, a presença da Olívia e da Vera aqui hoje, e vou tratar de compartilhar algumas ideias que algumas se aproximam bastante daquilo que o Celso nos trouxe e outras se afastam um pouquinho. Isso, então, também talvez colabore para que a discussão seja ainda mais interessante. Eu começo dizendo, na minha introdução, que a vulnerabilidade do analista se faz conceito quando Freud descreve a contratransferência como a contraparte no analista do fenômeno da transferência observado em seus pacientes. Antes disso, Freud já observava essa vulnerabilidade em si mesmo, no caso Dora, por exemplo, e nos temores de Breuer com a sua paciente Ana O. Com a contratransferência surge a indicação da análise dos analistas. Desde então, diferentes pressupostos irão configurar os preceitos básicos da técnica psicanalítica a serem seguidos pelo analista. Abstinência, neutralidade, etc. Mais tarde, a própria contratransferência será considerada como um instrumento da cura e não tanto como obstáculo à mesma. Mesmo assim, éramos alertados com frequência sobre a necessidade de evitar-se o perigo do que se denominou confissões contratransferenciais, que é um pouco o que tanto o Celso como a Cristine trouxeram, né, a partir dessa posição do Ferenczi, e que antes se considerava confissões contratransferenciais, era assim um sinal de perigo, né? Nas últimas décadas, a partir dos aportes técnicos e teóricos de diferentes pensadores, como Winnicott e Bion, e com o recente resgate de Ferenczi, se inicia a reconsideração do tipo de participação do psicanalista na sessão psicanalítica. A vulnerabilidade de perigo para a função analítica foi se transformando numa condição fundamental para a instauração e desenvolvimento do processo psicanalítico. Em Bion, por exemplo, surge um analista que deveria renunciar à sensorialidade da memória, desejo, necessidade e compreensão para estabelecer um contato íntimo com a mente do analisando e a sua própria, mesmo com risco de aproximação ao estado mental característico das psicoses. A incerteza que deveria ser tolerada a partir disso, designada por Bion como posição esquizoparanoide e mais tarde como paciência e capacidade negativa, é um elemento central e intrínseco ao trabalho analítico e à vulnerabilidade do analista. Em meu trabalho, utilizarei 3 dimensões explícitas ou implícitas na obra do Bion para a consideração da vulnerabilidade do analista como condição inevitável e necessária para a expansão da mente psicanalítica, do paranalítico e da própria psicanálise. As 3 dimensões da complexidade na psicanálise. Shibboleth, termo originário do episódio bíblico narrado em Juízes 12, é muitas vezes utilizado como senha que delimita, identifica e circunscreve os iniciados num campo determinado de estudos, seguidores de alguma teoria, partidários de uma seita, adeptos de um partido político, etc. De acordo com alguns dicionários, Shibboleth é definido como a palavra usada como teste para detectar pessoas de outro distrito ou país através da sua pronúncia. Palavra ou som muito difícil
para os estrangeiros pronunciarem corretamente. Preocupado com o estabelecimento do status científico da psicanálise, Freud foi buscar na metáfora bíblica do Shibboleth, espiga em hebraico, o modelo para a definição de quem seria um psicanalista. O inconsciente, a teoria dos sonhos, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo são para Freud os Shibboleth, que definem uma identidade, ser psicanalista. Estabelecem fronteiras demarcadas, não transitáveis, dividindo os partidários dos adversários da psicanálise e seus adeptos daqueles que devem renunciar para sempre a compreendê-la. São expressões do próprio Freud, que eu li agora. Inspirado na famosa frase de Freud, inibição, sintoma e angústia, que existe muito mais continuidade entre a vida intrauterina e a primeira infância do que a impressionante cesura do nascimento poderia nos fazer acreditar, Bion desenvolveu o conceito psicanalítico de cesura e o transformou no fundamental instrumento da sua teoria do funcionamento mental e do encontro analítico. Com a frase sobre a cesura, Freud inclui, de certa forma, a noção de continuidade que não estava presente na ideia de Otto Rank, que Freud criticava exatamente em Inibição, Sintoma e Angústia, a ideia do trauma do nascimento. Para Freud, porém, ela surge apesar da impressionante cesura. Bion dirá mais tarde que a continuidade faz parte da cesura e não ocorre apesar dela. Agora me deu vontade, porque eu lembrei, associando com a apresentação da Vera, e disse que eu, com outros colegas, tínhamos escrito um livro chamado Bion, a obra completa. Na verdade, é Bion, a obra complexa, porque meu trabalho questiona a ideia de completude, exatamente. A cesura marca a própria constituição da mente, interno, externo, inconsciente, consciente, vigília, sonho, etc. Para Bion, no entanto, é uma constituição que se dá a todo momento. O analista tem que observar um trânsito entre diferentes estados mentais antes de qualquer interpretação. A importância da cesura se expressa tanto no campo teórico quanto na prática analítica. Falhas em sua concepção, na mente do analista, deterioram a capacidade negativa, a intuição e a criatividade, favorecendo preconceitos, racionalizações e todo tipo de concretudes. Como se pode observar, a cesura implica um modelo de fronteiras que se insere no paradigma da complexidade, sendo ela em si mesma um paradoxo. E assim estavam dadas condições para a abolição na psicanálise da noção de causalidade e de sua contraparte resultados em favor de uma indecidibilidade da origem e de um universo infinito de discurso significativo. A paciência para Bion inclui a paciência de não buscar causas, já que ao buscar-se o porquê, se perde o quê, os fenômenos em trânsito, os modelos de coexistência dos estados mentais. Na sala de análise, um Shibboleth pode ser observado quando, por exemplo, há a presença de um analisando que não pode cumprir funções de analista e de um analista que não pode cumprir funções de analisando. De acordo com Bion, a função psicanalítica da personalidade não estabelece fronteiras rígidas entre um e o outro, assim como funções paternas e maternas não estabelecem fronteiras entre pais e mães. O ser analista ou ser analisando, partindo-se do vértice da função psicanalítica, pode ser uma defesa contra o impacto da complexidade na mente humana. O problema é o ou. O ou é uma fronteira difícil de ser atravessada, é exclusivo, é excludente. O modelo espectral em psicanálise, tão presente em Bion, desde a noção do espectro narcisismo, socialismo, que foi resgatado e desenvolvido por Schuster, leva-nos a pôr a questão em termos de mais-menos função psicanalítica da personalidade. As cesuras nos permitem viver simultaneamente em pelo menos dois mundos: mental, protomental, simbólico, não simbólico, adulto, infantil, psicótico, não psicótico, mesmo que um deles predomine como vértice de observação. Os diferentes lados de um mesmo fenômeno são como dois polos, dois vértices possíveis de abordagem. Devem ser considerados a partir do fato selecionado diferença e não como opostos.
constituem o que denomino simetrias heterogêneas. Cada par implica uma cesura e cada cesura implica a possibilidade de uma perspectiva espectral. Na configuração espectral não existe lugar para causas ou resultados. O modelo espectral nos ajuda a entender porque a cesura não é um lugar ou alguma espacialidade definitiva. A cesura é movimento e agenciadora de movimento. Implica uma ideia de movimento que se define por suas possibilidades de oscilação, com sua ausência produzindo inibição no desenvolvimento. Em outros textos, utilizei a gangorra como metáfora dessa oscilação. O jogo se sustenta pela instabilidade e não pelo equilíbrio. Quando Bion retomou a frase de Freud sobre a cesura, incluiu a continuidade, o que une e o que separa simultaneamente, transformando-a em conceito. Ele modificou de modo substancial as implicações e o significado da frase de Freud ao dizer: investigar a cesura, não o analista, não o analisando, não o inconsciente, não o consciente, não a sanidade, não a insanidade, mas a cesura, o vínculo, a sinapse, o humor transitivo e intransitivo. A cesura vem a ser o vértice através do qual o analista e analisando podem observar o fenômeno que acontece na sessão psicanalítica. Os aspectos criativos da mente resultantes ou representantes da função psicanalítica da personalidade revelam-se na radicalidade do conceito de cesura. Todos recordam o impacto sofrido por Freud pelo famoso comentário de Krafft-Ebing quando da apresentação dos seus primeiros historiais clínicos. Isso não passa de um conto de fada científico, disse Krafft-Ebing. O modelo da ciência vigente no século XIX não poderia aceitar fronteiras permeáveis entre a ciência e a imaginação. Portanto, a afirmação, isso não passa, não existe passagem possível, configurava um shibboleth, uma impressionante cesura. Bion dirá mais tarde que um crítico hostil poderia dizer com facilidade: tudo isso é pura imaginação. Eu diria, diz Bion, sim, mas já é tempo de aceitar-se que a pura imaginação seja reconhecida como tendo um lugar no trabalho analítico. A ética complexa. O modelo espectral, a cesura e a noção de simetria heterogênea constituem três movimentos, constituem três vulnerabilidades na obra de Bion que configuram uma ética complexa, essa mesma vulnerável em si mesma. Morin diferencia a ética complexa da ética simples ou moralidade. Apesar da proximidade ou confusão entre os dois conceitos, a ética, observada desde um vértice psicanalítico, é parte essencial da função psicanalítica. Por outro lado, a moral, na forma descrita por Bion, é uma das formas primárias em que se apresenta o que denominamos complexidade do mal. Como observa Morin, a ética perpassa as escolhas individuais, sendo o indivíduo responsável por definir a sua ética. Isso será feito através de uma reflexão crítica e disciplinada sobre o comportamento humano, interpretando, problematizando, investigando e encontrando caminhos. A moral manda, a ética recomenda. A moral faz a pergunta sobre o que devo fazer. A ética pergunta sobre como viver, o que desejo fazer. Desta forma, a ética é um conceito mais amplo, diz respeito à interioridade do sujeito, sem excluir a dimensão da relação com o outro. A moral, em sua não complexidade, obedece a um código binário, bem e mal, justo e injusto, certo e errado, superior e inferior. A ética, em sua complexidade, aceita que um bem possa conter um mal, um bem, o justo, o injusto, o injusto, o justo. O bem e o mal comportam incertezas e contradições internas. Assumir a incerteza do destino humano leva a assumir a incerteza ética e vice-versa. A ética é sempre inacabada, frágil, problemática, em combate, em movimento, vulnerável, como o próprio ser humano. A moralidade tem como seu objetivo tornar-nos invulneráveis. Como assinalado, o mal também é complexo,
Toda tentativa de explicação sempre corre o risco da simplificação, do reducionismo da causa, das generalizações que remetem a uma essência última, uma ação destrutiva contra a própria complexidade. O mal é real, mas não pode ser unificado nem reduzido a um princípio, comporta incerteza e contradição, não pode ser limitado a um maniqueísmo de absoluta disjunção e separação. No limite, o bem torna-se mal e o mal torna-se bem. Deus e Satã são duas figuras do mesmo. Deus e Satã não estão fora nem acima de nós, estão em nós. O melhor da bondade e o pior da maldade do mundo estão no ser humano, disse um sobrevivente do Holocausto. O único que aprendi é que não existe nada que um ser humano não possa fazer a outro e nada que um ser humano não possa fazer por outro. A busca do significado empreendida pelo pensamento tende sempre a examinar de novo, em alguma medida, a dissolver doutrinas e regras aceitas. Hannah Arendt diz que não há pensamentos perigosos. O próprio pensar é que é perigoso. A autora ressalta que a moralidade e a atividade pensante e reflexiva têm objetivos muito diferentes e são quase incompatíveis em seus propósitos. A ética, por outro lado, se fortalece com pensar, o exige e, ao mesmo tempo, o estimula. Pensar é igualmente perigoso para todos os credos e, por si mesmo, não produz nenhum novo credo, observa Hannah Arendt. Eu estou tentando pular alguns trechos, porque senão vai ficar realmente muito além do tempo que nós temos. A ética exige pensamento reflexivo, pois demanda decisões e responsabilidade. A diferença que deve ser feita aqui é entre culpa, moral, e responsabilidade, ética. A ética tolera contradições e paradoxos e não suporta a codificação. A ideia de um código de ética é fundamentalmente moral. A ética trabalha com a contextualização. Sua lógica supera a aristotélica e sua visão de mundo inclui possibilidades não definidas a priori. Aceita dúvidas, incertezas, o complexo, o singular, inclui o sim e o não simultaneamente. A moral, por outro lado, é textual. Tábuas da lei, códigos jurídicos, etc. É um homem da modernidade que corajosamente termina por derrubar um dos mais caros pilares modernistas. Freud, investigando e descobrindo o inconsciente a partir do seu próprio, cria a psicanálise com seu potencial transformador revolucionário. A revelação dos desejos inconscientes como formadores de uma ética inerente aos humanos, enraizada na mais caótica e profunda estrutura constitutiva do ser, transgride os códigos estabelecidos. A psicanálise inaugura uma ética dos e para os homens determinada por aquilo que é o grande reservatório de nossas grandes e pequenas imoralidades. O eu, longe de ser uma instância autônoma, é forçado a acordos infinitos com o inconsciente. A ética não se institui fora dele, o inclui e é por ele incluída. Lacan dizia que a experiência analítica nada mais é do que a constatação de que o inconsciente não deixa nenhuma de nossas ações fora do seu campo. Assim, temos que concluir que qualquer escolha ou decisão estará sempre ocorrendo numa zona de névoa, de imprecisão, de incerteza. Essa vulnerabilidade potencial colabora para a constante captura da ética pela moralidade do establishment, os conhecidos guardiões da moral e dos bons costumes, condutores de cerimônias de purificação, aliás, uma das origens da palavra holocausto. A ética não é um bem de que possa ser proprietário. Dizer-se uma pessoa ética é incorrer numa moralina por redução, termo de Nietzsche, citado por Morin, tomando a parte pelo todo. Não existe pessoas éticas porque o ser é múltiplo, heterônimo e complexo. Como vemos, a moralidade se insinua por caminhos extremamente sutis. Cada vez que dizemos, por exemplo, eu sou uma pessoa, ou fulano é uma pessoa psicótica, honesta, judia, negra, homossexual, onipotente, invejosa,
Seja o que for, estamos, de alguma forma, expressando nossa moralidade. O hábito na linguagem não é suficiente como disfarce ou álibi. Em vez de produzir certeza sobre o ser, a psicanálise surge como uma espécie de prática da dúvida. Bion disse em algum momento que o cogito ergo sum, o cogito cartesiano, é o fracasso do duvidar da dúvida. Penso, logo hesito, brincou Luiz Fernando Veríssimo. É uma proposta de uma dúvida metódica e ética como instrumento na infinita capacidade de pensar do ser humano. Construindo pontes. Parece-me que os poucos livros que pude escrever são somente passos incertos que me conduzem alternativamente de uma margem a outra, sem que eu queira permanecer em nenhuma. Rechaço estar destinado a uma residência. Rechaço as oposições definidas. Pode ser que passar livremente de uma margem a outra, cruzando pontes, ou melhor ainda, as passarelas como a da Pont des Arts, vagando daqui para lá sem permanecer ligado a um ponto fixo, me assegure de que não há ida sem volta e que toda travessia se faz nos dois sentidos. Essa é uma citação de Pontalis. O conceito de cesura inclui a ideia de que o psicanalista na sala de análise está num estado transiente de tornar-se psicanalista. Quando usamos qualquer shibboleth para determinar quem é e quem não é um analista, esquecemos que a identidade de um psicanalista está sempre num estado de tornar-se. Através da cesura, Bion descreve o analista na sessão como um estar sendo, transtornando o Jordão da mente transitável em qualquer direção e nascendo incessantemente, apesar das impressionantes cesuras do nascimento institucionalizado. Nesse sentido, o estado de vir a ser um psicanalista é um indicador de que existe uma cesura operando, como a cesura do nascimento, que não nos permite afirmar quando uma pessoa nasce ou quanto de uma pessoa ainda não nasceu. Dizer-se psicanalista tem importância para fins profissionais, institucionais, sociais, teóricos, jurídicos, etc. Tem importância para as humanas necessidades de pertencimento. No encontro analítico como a verdade, é um caminho em eterno percorrer. É um estar sendo sem chegar a sê-lo plenamente. Nós não somos psicanalistas, diz Pontalis, no sentido de uma identidade adquirida de uma vez por todas. É uma identidade a perder e a reencontrar. Sabemos bem que podemos ser analistas numa sessão e deixar de sê-lo na sessão seguinte ou no decorrer de uma mesma sessão. Não é um lugar garantido de repouso absoluto. A cesura implica a coexistência de múltiplos estados mentais numa situação de turbulência emocional e sem o sentido evolutivo de um ao outro, sendo este último quase sempre um sinal de presença de juízo moral. Assim, desenvolvimento significa um aumento nas possibilidades dessa coexistência, com o surgimento de novas formas de vínculos entre os estados mentais. A coexistência e a forma como se vinculam, transitam e negociam é o que denominamos de singularidade do sujeito. É o que nos diferencia e é o que nos une. A tolerância maior a tal possibilidade, sem uma importante necessidade de exclusões e projeções, é o meu conceito de uma análise de êxito, ou consecução, análise of achievement. Como vemos, aí estão implicados o pensamento complexo, a transitoriedade e o paradoxo. Bion observa, apoiando-se em Martin Buber, que uma das fraquezas da linguagem articulada é demonstrada ao usar um termo como onipotência para descrever uma situação que, de fato, não pode ser descrita de modo totalmente preciso apenas por intermédio de um tipo de linguagem. Onipotência deve sempre significar também desamparo. Não pode haver uma palavra isolada que descreva uma coisa sem descrever também a sua recíproca. Toda palavra inclui seu outro lado. Toda palavra inclui seu outro lado. Martin Buber, citado por Bion, diz: a atitude do homem é dupla, em concordância com as duas palavras básicas que pode falar. As palavras básicas não são termos singulares, mas pares de palavra. Uma palavra básica é o par de palavras eu, tu.
O que tem significado quando alguém fala sobre eu, tu, não são os dois objetos relacionados, mas a relação, ou seja, uma realidade em aberto na qual não existe término. Então, toda palavra é um casal de palavras. É um casal complexo como qualquer casal. O ser humano é um ser múltiplo. Nossa identidade é heterogênea e móvel. Somos muitos em nós, viajando constantemente de um eu ao outro, em si e no outro. Como vimos, nenhuma palavra isolada pode descrever ou definir alguém. Nenhum diagnóstico é válido, nem mesmo de psicanalista. O sistema moral não tolera a ideia de um outro lado, mas o próprio sistema nos pertence como outro lado. E é essa complexidade que nos ajuda, até certo ponto, a acolhê-lo, contê-lo dentro de nossas possibilidades. Eu vou ler aqui uma citação do psicanalista argentino Júlio Moreira. Nosso raciocínio tradicional tende a entender diferenças como opostos. Além disso, em geral, nós nos habituamos a pensar num dos polos do espectro como superior ou melhor que o outro. Essa preponderância varia com o tempo e as circunstâncias sociais e culturais, e eventualmente pode chegar a se inverter, mas o pensamento binário de opostos tende a manter-se. Isto obstaculiza a emergência de novos modos de pensar. É como se a oposição em si encerrasse em um círculo a eventual produção do diferente, que não é o mesmo que o oposto. A presença de opostos costuma fechar caminhos para o radicalmente novo. As opções devem estar concatenadas por um e não por um ou, e devemos estar advertidos que esse e não conduz a nenhuma síntese dialética final, nem a uma espécie de média entre ambas as posições, nem a uma conclusão. Para nós, ainda sujeitos da modernidade, é demasiado fácil entender a variação das posições, sobretudo através do tempo, como uma espécie de sinal de progresso. As ideias, as posições, cremos que vão progredindo, tornando-se cada vez melhores ou piores, o que não se baseia numa ideologia tão diferente. Isso se relaciona a uma equivocada concepção da dialética do mundo natural e a uma ideia equivocada do darwinismo. A criatividade na natureza, da qual somos testemunhas, não se baseia num progresso, e sim numa emergência ininterrupta de diferenças que se multiplicam de forma rizomática e incessante. Na verdade, como vimos, não há direção do evolutivo. O próprio Darwin disse que a variabilidade dos seres vivos e a ação da seleção natural parece não ter outro projeto que de uma folha que segue a direção de onde sopra o vento. Então, o desenvolvimento da mente humana acontece por infinitos acordos entre os diferentes binômios que costumamos apresentar como polos opostos. Quando colocamos parte psicótica e parte não psicótica num espectro, o movimento não é de evolução da primeira em direção à segunda. O mesmo em relação ao modelo espectral posição esquizoparanoide, dupla flecha, posição depressiva. Tampouco o espectro narcisismo, dupla flecha, socialismo indicaria uma evolução. Mostraria, sim, que nos extremos um sujeito se retira do social, do grupo, ou se dissolve, dilui no grupo. Massificação. Num deles teríamos o egoísmo radical e no outro um altruísmo também radical. Uma evolução delataria seu componente moral. Solidariedade é um conceito que descreve esse estado entre narcisismo e socialismo. É o vínculo, a cesura. A multidimensionalidade e a bidirecionalidade, com seus infinitos e transitórios acordos, é o lugar da ética, que é o lugar do mal-estar e do mal-estou. Mal estou próximo a um acordo e já tenho que repensá-lo. Afastar-nos de nosso lugar de analisamos é um perigo para a nossa condição de psicanalistas e para a psicanálise em si mesma. Analisando o analista é um casal de palavras que deveriam permanecer juntos, em que cada divórcio nos faz perder contato com nossos analisandos e nossos analistas. É esse tipo de relação vulnerável que denomino simetria heterogênea. O mesmo ocorre numa relação mãe-bebê, por exemplo. A relação não é simplesmente a de um bebê desamparado e sua mãe que o ampara,
uma relação de assimetria. O que os une, o vínculo, é o desamparo de ambos com diferentes níveis de sofrimento e tolerância. Como diz a filósofa Alejandra Tortorelli, não é a mãe que recebe o seu bebê, é o nascimento que recebe aos dois. O nascimento é a relação, a cesura. Ou, em outras palavras, não existe nem mãe nem criança antes do encontro. A clássica e muito verdadeira teoria do desamparo da criança em relação a um adulto capaz de sustentá-lo, pensá-lo ou sonhá-lo, não deve excluir, por motivos de sentido comum, a ideia de que a mãe, nesse encontro, também está desamparada enquanto mãe. São desamparos simétricos, ainda que heterogêneos. Os mesmos desamparos, as mesmas vulnerabilidades encontramos no vínculo analista-analisando. Então, as ideias que carregam em seu bojo o pensamento evolutivo não só nos afastam daquilo que é real e verdadeiro, como também nos afastam do nosso passado sempre presente, de nossas vulnerabilidades, de nossas multidimensionalidades, desses tantos eus que somos e que condensamos artificialmente numa única palavra: identidade. Bom, eu aqui, já entrando na parte final do meu texto, eu faço algumas ponderações sobre a questão do online e do presencial, né? Como o Celso também colocou, eu coloco o exemplo assim de uma paciente que não vai seguir a sua análise de forma online, porque seguramente vai ocorrer uma perda com a mudança de setting, então não será como antes. Eu lhe digo que tem toda a razão, que não será como antes, que nada será como antes. Mas existe algo na vida que vivemos que é como antes? A sessão de hoje não será como antes, como a de ontem, e a sessão de hoje não será como a de amanhã. Somente nossas limitações sensoriais e emocionais nos fazem pensar que algo seja igual ao que foi ou o que virá. Nós mesmos não somos como antes a cada dia que passa. Esse é um fundamento do trabalho sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. Sessões online, sessões presenciais, têm suas invariantes para cada par analítico. A análise como método e técnica ocorre no que chamamos sessão de análise, mas o trabalho analítico não se restringe ao espaço e o tempo de uma sessão. A continuidade é o que, a um nível mental, suporta aquilo que, a um nível sensorial, não está mais ali. Se pensamos a partir do modelo espectral da cesura e da simetria heterogênea, o dilema sessão presencial, sessão online, se resolve com a ideia de que nenhuma dos dois elementos conectados é melhor ou superior ao outro. Não são comparáveis, e sim que sua forma de convivência se organiza em termos mais adequados, no sentido de menos cindidos ou excluentes em cada sujeito. Assim, sessões online e sessões presenciais são dois lados de uma mesma moeda. Uma forma de análise não é melhor que a outra, é diferente. Há vantagens e perdas nas duas. Em termos mentais, temos que buscar o online que está em cada sessão presencial e o presencial que se encontra em cada sessão online. Não só nos momentos pandêmicos, sim, também nos momentos endêmicos, o perigoso momento que Bion chama de normalidade. A relação, o termo relação, presente no conceito de simetria heterogênea, nos permite evitar juízos de valor. Não existe setting normal fora da patologia psicanalítica. Conheço analisandos que são mais presentes numa sessão virtual e outros que são mais ausentes numa sessão presencial. Desde esse vértice, podemos adotar a ideia de que constituem diferentes presencialidades. Não confundamos os significados mentais com os sensoriais. Não são equivalentes, como tantas vezes remarcou Bion. Agora eu estou bem no final. Pode ser?
Pode, até um tempinho, pode ser. Tá. Quando eu vi o filme, mais tarde musical, O Violinista no Telhado, me fascinou o número de vezes que o personagem principal, Teve, dizia: mas, por outro lado, tudo o que pensava tinha um outro lado. Pensar no outro lado do que estou pensando é o que eu chamo pensar. Todo pensar inclui outros lados. O pensar mesmo nos vulneraliza. Uma das piadas judaicas que eu mais gosto é aquela que conta a decisão de dois homens em conflito de consultar a um rabino muito sábio para ver quem tinha razão. Quando o primeiro termina de contar sua versão dos fatos, o rabino lhe diz: você tem razão. Quando o outro conta a sua versão, o rabino também diz: você também tem razão. A mulher do rabino, que havia escutado tudo, lhe pergunta ao marido: mas como é que tu podes dizer aos dois que têm razão? E ele responde: tu também tens razão. Muitas vezes não vemos o outro lado, mas pensar que, mais além de nossa capacidade de percebê-lo, ele está ali, na sombra que assombra, é muitas vezes um exercício de nossa capacidade imaginativa e uma das bases fundamentais de nossas intuições, do ato de fé e da esperança, que não é o mesmo que expectativa. Existe um lado da Lua que nunca vemos. O lado oculto da Lua é oculto de acordo com um foco determinado. Oculto e não escuro, como sabemos hoje, graças a Apolo 16. A luz do outro lado é ainda mais intensa em comparação com aquela que podemos enxergar. O outro lado era escuro somente porque não o víamos. O que não vemos sempre nos parece escuro. Nosso limitado espectro de captação visual é justificativa suficiente ou confiável para o que não vemos? Imaginar é ir além do conhecido, é ver o invisível, é ter esperança. Para ver o que não é visível, devemos cegar-nos artificialmente, disseram Sócrates, Freud, Bion e muitos outros. Todo foco requer ser desfocado para ver, imaginar, intuir o outro lado, aquele que está oculto, mas que ao mesmo tempo está ali, no outro lado do outro e no outro lado de mim. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Renato, por esse belo trabalho também, um trabalho rico, criativo, denso e complexo, como o título do seu livro, né? E que seria muito bom, né, poder até pegar vários aspectos do trabalho para, né, para discutir, mas eu não deixar que as pessoas se manifestem mais, mas eu só queria começar falando de como foi interessante você começar o seu trabalho falando da vulnerabilidade do Freud, e como o Freud utilizou essa vulnerabilidade para desenvolver a psicanálise, né? Como é que ele ia, não só a questão da contratransferência nos casos clínicos, mas muitas vezes como é que isso, à medida que ele percebia uma mudança, alguma coisa que não estava bom, ele fazia críticas e a ele mesmo ia mudando a teoria dele, quer dizer, essa abertura, essas possibilidades, embora o Freud também tivesse um lado das certezas, né? Que eu acho que é uma questão que você indiretamente traz, né? O problema das certezas em psicanálise, que eu acho que o Celso, de uma outra forma, também trouxe no trabalho dele, né? E evidente essa questão do que o Bion sempre traz, né? Quer dizer, da turbulência, do estar em aberto, as possibilidades, sempre abertas novas possibilidades, e duas questões que você traz, duas só não, eu acho que várias, né? A questão da ética e da moral em psicanálise e a dificuldade de separar isso, como muitas vezes o próprio analista acaba, sem perceber, utilizando a sua moralidade quando ele utiliza o julgamento. Então, eu acho que isso não é incomum, né? E é um cuidado que o analista tem que ter também, né? Com essa questão da moralidade, né?
E eu acho que, quer dizer, também você juntou no final com a questão muito bonita, né? Como é que não é só o bebê que está desamparado, como é que a mãe também está desamparada. Eu acho que um aspecto muito bonito desse vínculo entre os dois, e que também o analista, isso que a gente está vendo, né? no trabalho de vocês dois, também o analista tem esse desamparo e também ele tem que lidar com o desamparo dele, com o desamparo do seu paciente. Essa que é, acho que, enfim, só para um comentário antes da gente abrir para ver questões, perguntas e vamos ver. Vamos ver no chat. No chat tem uma questão que foi levantada foi no início da sua palestra, que foi se a vulnerabilidade do analista, foi Rosemary Faria, essa vulnerabilidade do analista não seria justamente por uma passagem de uma sociedade moderna para pós-moderna, saindo de uma cultura padronizada de forma vertical, hierárquica, de uma rigidez para uma sociedade horizontal, ou seja, de múltipla escolha, o que também são de ordem da angústia do próprio analisando? Isso lá atrás como uma questão, não sei como é que você quer fazer, que eu leia mais alguma coisa? Você quer ir falando já? Eu não anotei a pergunta, eu acho que eu vou ter que fazer Não, como eu te falo, Celso. eu repito. Fala. Não, eu digo que talvez eu tenha que fazer como o Celso, que sabiamente anotou as perguntas. Então, vamos lá. Não, mas eu posso fazer a pergunta e depois você responde. Tudo bem. Essa vulnerabilidade do analista, que eu acho que talvez valha para os dois trabalhos, Rosemary Faria, essa vulnerabilidade não seria justamente por essa passagem de uma sociedade moderna para a pós-moderna, saindo de uma cultura padronizada de forma vertical, hierárquica, de uma rigidez para uma sociedade horizontal, ou seja, de múltipla escolha, o que também são da ordem da angústia do próprio analisando? Bom, respondendo assim a primeira pergunta da Rosemary, eu acho que na base do meu trabalho está presente essa ideia, né? Que a modernidade nos lega, além de muitos benefícios, obviamente, uma ideia vertical, uma ideia, vamos dizer assim, que se estende a todo o conceito da lógica da razão, do iluminismo, né? E dos extremos do iluminismo, que é a questão do positivismo. Eu não chamo... O termo pós-moderno, eu ainda não estou muito satisfeito com ele, mas eu não consigo também encontrar um outro termo para descrever, a não ser historicamente, né? Uma nova estrutura, né, nas relações humanas e naquilo que a gente pode pensar, inclusive, sobre desenvolvimento em áreas da ciência, né? Essa ilusão da modernidade que, em algum momento, com o progresso da ciência, nós conheceríamos tudo, né? Então, essa impossibilidade, essa limitação do conhecimento, né, também nos abre, né, para a questão dessa dúvida, né, desse mistério, eu diria, num certo sentido, dessa vulnerabilidade, né, que é um ser que estamos muito mais expostos nesse sentido ao perder essa ilusão. Essa ilusão nos confortava, né, nos protegia até certo ponto. E foi muito difícil, e ainda hoje estamos numa transição, porque uma parte importante da humanidade ainda usa predominantemente as ideias advindas da modernidade para pensar, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo, né? Tomando aí incluindo aí uma questão moral, né? Como eu digo no meu trabalho.
né? Na matemática, positivo e negativo não tem nenhuma conotação moral. Os números positivos não são melhores que os números negativos, né? E vice-versa, né? Então, a ideia do certo e do errado, do melhor ou do pior, ela é uma ideia que nós vamos renunciando à medida também que a psicanálise vai se transformando e sofrendo mudanças importantes a partir da própria cultura, né? A psicanálise e a cultura, assim como a psicanálise e seus desenvolvimentos repercutem na cultura, obviamente que o desenvolvimento da cultura, eu não falo evolução, eu falo desenvolvimento, que é uma ideia de expansão e não uma ideia moral, enfim, de melhor ou coisa parecida. Não sei se... Sim. Sim. Você quer falar mais alguma? Tudo bem? É só dizer que eu tentei pensar a partir da pergunta e não tanto responder tão diretamente assim a pergunta. Sim, sim. Tem mais um comentário, né? Leandra Costa, lembrei-me sobre não ser igual, não será igual. Não, lembrei-me sobre não será igual. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Heráclito, que é um comentário do seu trabalho. Sim. Quer comentar alguma coisa? Eu acho que posso passar a próxima, né? Pode que é também um elogio da Ondina Rezende, nossa colega e amiga. Renato, bela apresentação, muito bons contrapontos, moral e ética, assim como os desamparos em ambos, da dupla mãe e bebê e analista analisando. Depois a Vera, mas comentário. Tem uma pergunta aqui, de Ana Patrícia. Renato, qual seria a porção online na sessão presencial? Eu coloquei entre aspas no texto, né? Mas como vocês não tiveram acesso ao texto na tela, eu não poderia dizer todo momento que eu botava aspas, que aqui iriam aspas. Claro, eu chamo assim sessão online, eu digo para fazer esse contraponto com o que nós estamos trabalhando hoje, né, com a questão da online e presencial, né, querendo mais usando de uma forma, vamos dizer assim, simbólica, a noção do online como contraponto ao presencial, né? Esse é um online que eu coloco no meu texto, né? É uma forma talvez mais simbólica de me referir àquilo que não é presencial. Então essa alternância, né? Eu quero dizer com isso que de alguma forma existe dentro de uma sessão presencial momentos que se assemelham mais a uma sessão online, assim como na sessão online existem também momentos que se assemelham a uma sessão presencial. Acho que é importante. A Olivia colocou no chat, acho que as pessoas já devem ter visto, que quem quisesse levantar a mão para fazer algum comentário poderia, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa que a gente já podia ter falado desde o início, não sei se... Mas quem quiser está aberto para falar, para levantar a mão, para perguntar mais alguma coisa, para comentar. Não, foi só para mim. Tudo bem. Bem, quem quiser, então, fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta e quiser levantar a mão, nós estamos abertos, não precisa ser só pelo chat. O Renato tem uma... alguém... Gislaine
Diz que gostou muito das suas ideias e como ela faz para ler mais sobre o seu trabalho. As pessoas que têm interesse no trabalho, eu posso enviar por e-mail, então pode me escrever para o meu e-mail, que é meu nome e sobrenome, tudo junto, renato.trachtenberg@gmail.com. Renato Trachtenberg, né? Como está aqui na tela, né? É muito fácil que errem meu sobrenome, mas aqui está certinho, já na minha... já está bem colocado, tudo junto, @gmail.com. Mas eu acho que Isso aí. pronto, a Lande já botou, já colocou no chat, e assim fica para todo mundo, para quem quiser. Temos uma mão, alguém que levantou a mão, chama Ana Patrícia, depois o Celso. Então, é o Lande que abre para a Ana Patrícia? Não, a Ana Patrícia pode abrir o microfone? Já está aberto, já. Já está aberto, então pode abrir o microfone. Obrigada. Oi, Renato. Oi, Ana Patrícia. Apesar de não ter tido acesso ao texto, eu coloquei porção online entre aspas, porque deu para entender que havia uma coisa mais particular, mais peculiar nisso. E eu me interessei, dentre tantas coisas que eu ouvi aí de você, mas eu me interessei porque eu ainda estou tentando escrever e pensar, e eu ainda estou atendendo alguns pacientes online, e eu fico pensando o que é que tem de presencial e o que tem de online, né? Então, quando você faz essa divisão, que não é uma divisão, está junto ao mesmo tempo, me ocorreu que talvez a questão que ainda que aparece muito na sessão presencial da característica do online, talvez sejam os momentos em que a gente não pode perceber ou estar tão próximo do nosso analisando por situações que têm a ver com a nossa vulnerabilidade ou que nos deixam mais a vulnerabilidade da dúvida, do que falar, né? E aí entra no que você falou muito sobre a verdade, sobre os momentos de diferenciação, né? A questão da gente se sentir com a responsabilidade de apresentar algo que seja verdadeiro para a realidade psíquica daquele paciente. Então, talvez, para mim, hoje, o online no presencial seja justamente os momentos em que eu me sinto mais vulnerável por não sentir a proximidade com o meu analisando, quando eu estou ali muito preocupada em responder ou agir, ou com furor curantes, alguma coisa assim. Pensei nessa questão do online como alguma coisa que põe uma tela, mas uma tela que me deixa longe dele. E não sei se era por aí também que você tinha pensado, gostaria que você comentasse. Obrigada, e eu quero trabalho. Obrigado, Ana Patrícia. Eu gostaria, talvez, de enfatizar, né, que quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo a vulnerabilidade como a condição humana e a condição de qualquer analista para poder exercer o seu trabalho. Ou seja, o analista é invulnerável, ele não tem as melhores condições, vamos dizer assim, o analista invulnerável, que nós também somos em cada momento, né? Em muitas sessões nós estamos mais vulneráveis ou mais invulneráveis, e eu coloco que o grande problema da psicanálise hoje é o analista invulnerável, né? Ou como nós somos invulneráveis em cada momento. Tem algumas pessoas que se sentem mais vulneráveis numa sessão online, outros se sentem mais vulneráveis numa sessão presencial. Enquanto isso ocorre, a condição de vulnerabilidade me parece fundamental. Eu estaria dizendo, com outras palavras, que está podendo exercer uma função psicanalítica enquanto esteja vulnerável, né? Então, eu não estou uma vulnerabilidade no sentido, vamos dizer assim, de uma exposição ou
uma impossibilidade de se proteger. Eu coloco o vulnerável como uma condição básica, eu diria, no ser humano hoje, né? Que quase eu faria consideraria a vulnerabilidade como algo equivalente a uma solidariedade. Então, sentir em mim a própria dor do outro. Poderia ser outra forma de dizer, ou o desamparo do outro. Sentir o meu próprio desamparo como condição de conexão com o desamparo do outro. Então, essa vulnerabilidade, que eu considero assim, que nos inícios da psicanálise, né, seria considerado um problema, né? Eu acho que ela vai se transformando com o próprio desenvolvimento da psicanálise, com as próprias refundações da psicanálise, né? Eu costumo dizer que o renascimento da psicanálise, talvez até pelo meu nome, né, que eu gosto da palavra renascimento, que Renatus, né, é renascido. Então, o renascimento ocorre em cada sessão psicanalítica. O renascimento da psicanálise ocorre em cada sessão psicanalítica. Então, eu coloco esse renascimento como, vamos dizer assim, como uma possível consequência da tolerância à nossa vulnerabilidade e um possível uso adequado da nossa vulnerabilidade. Então, eu acho que nós estamos muito perto ainda dessa experiência que estamos atravessando, como o Celso colocou muito bem, desse momento ainda meio de transição a um retorno ao presencial. Nós estamos muito próximos de um momento para fazermos uma análise mais profunda dos grandes benefícios, por exemplo, que a sessão online pode ter trazido para a psicanálise para muitos pacientes. Não falo em termos técnicos, não falo em termos da técnica online, falo em termos, enfim, daquilo que talvez a gente vai descobrir daqui a algum tempo, como alguns pacientes se adaptaram muito melhor, e o analista, na relação com esse analisando em particular, as sessões online do que as sessões presenciais, né? E eu não sei, eu trago como uma dúvida, né? Eu acho que nós estamos muito perto do fenômeno e com pouca distância do fenômeno para fazer algumas afirmações, eu diria, como o Celso usou, mais científicas, né? Mas, enfim, eu trabalho com esse conceito de vulnerabilidade, né? E como um dos grandes desenvolvimentos da psicanálise, né? Essa noção de vulnerabilidade. O Celso pediu para falar e o Celso vai fazer, enfim, seu comentário, suas perguntas. Celso. Bom, primeiro, eu queria cumprimentar o Renato, impressionante, ele percorreu obra de Pio, filosofia, tudo, uma complexidade muito boa, assim, com muita clareza, deu para correlacionar muitos conceitos interessantes, assim, muito bom mesmo. Mas, na verdade, eu pedi para falar também um pouco, quando veio, não me lembro, a colega que fez a primeira pergunta para o Renato, não sei se é uma colega ou um colega, mas eu achei bem interessante, assim, nessa questão, a trazer a questão do modernismo e do pós-modernismo, né? E o Renato, mas à luz disso que o Renato está falando aí da questão agora na vulnerabilidade, voltando ao nosso tema, que de uma posição analítica em que nós buscamos talvez estar cada vez mais numa posição mais vulnerável. Nesse sentido, tanto que que o Renato está usando, como da transitoriedade. Mas eu digo, é interessante a gente pensar como nós somos, né? Porque a questão do pós-modernismo em relação ao modernismo, né? Ou em relação ao pós-modernismo em relação ao iluminismo, vamos falar assim.
né? E o iluminismo ele vem com uma proposta de racionalidade, de ciência, de igualdade, liberdade, fraternidade, enfim, uma série de valores importantes para se contrapor. Aí, eu acho que há as verdades morais, como o Renato colocou muito bem, a questão da moral ali, há uma moral da Idade Média em que era dominada pela Igreja e pelo Estado, pelo senhor feudal e pela Igreja. Então, a modernidade rompe com tudo isso, né? Rompe com tudo isso e propõe, então, uma nova civilização que enfim, que teve ganhos, né, na vida de todos, na qualidade de vida, tempo de vida, os homens, a população se multiplicou, enfim, com todos os seus problemas. E é interessante que isso que se fala do pós-modernismo, chama de pós-modernismo, que é esse questionamento que vem quando o homem começa, porra, mas que ciência é essa que fez Auschwitz, que fez a bomba atômica, que fez tantas guerras, aquela mortandade, começa a questionar, então, qual é o valor disso tudo, e começa a buscar os elementos mínimos, né, já que a ciência não dá mais conta, o iluminismo, e que a gente vê muito bem na arte, isso, na arte contemporânea, né, nessa busca de elementos mínimos lá em Otim, que a gente vê, vai na última das últimas, dos últimos elementos. Interessante que essa posição que poderia sustentar, então, isso que o Renato fala, da maior tolerância com a nossa vulnerabilidade, eu acho que o colega pega muito bem quando ele correlaciona com a questão do pós-modernismo, que é muito difícil sustentar essa posição. É muito difícil porque porque nós precisamos da nossa onipotência, nós precisamos nos proteger com certos equilíbrios narcísicos. É muito difícil porque a cultura pressiona e tem já uma crítica, né, que coloca assim, puxa, e isso a gente vê muito em redes sociais, em coisas assim, que há uma demanda por posições mais onipotentes, assim, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, se não fizer isso é cancelamento, tal, que alguns estudiosos dizem que isso é um cansaço com o pós-modernismo, um cansaço de manter essa complexidade é tão grande, é tão difícil, o coreano também fala, né, na Sociedade do Cansaço, o nome dele é difícil de falar agora, mas que de alguma forma a gente busca, daí retoma certezas, que eu acho que é isso que o colega traz. A gente retoma, então, já não essa busca de elementos mínimos de desconstrução, esperando reconstrução, ela é tão difícil de sustentar e como a nossa vulnerabilidade, que sem a gente se dar conta ou se dando conta, a gente se refugia numa moral travestida de uma ética, de uma moral travestida de uma técnica, de uma moral travestida de uma ciência, sei lá, porque a gente tem que reconhecer que é muito difícil. Isso eu quero dizer, esses estados que nós estamos falando, assim, que são momentos iluminados que a gente tem, e não estados, na minha opinião, que a gente consegue manter por muito tempo. Mas eu queria cumprimentar o Renato, muito bom mesmo o trabalho, e como tu abarcaste uma série de conceitos e correlacionaste eles, muito bacana. Celso, obrigado. Eu agradeço muito as palavras do Celso e gostaria, assim, de colocar, né, que isso que o Celso traz, né, da complexidade como algo que é difícil sustentar, esse pensamento, e como nós oscilamos, né, naquilo que eu chamei o modelo espectral, né? Oscilamos, voltamos, vamos adiante um pouco, toleramos um pouco mais, de repente acontece algo que deixamos de tolerar numa sessão ou qualquer outra situação da cultura, né? Por isso a ideia de evolução eu questiono exatamente, né? Porque a evolução pensa numa linha que nós seremos cada vez melhores, né? Ou seja, uma ideia moral, em lugar de pensando então na ideia da cesura como aquilo que movimenta esse espectro. A cesura ela não tem uma direção definida, né? Nós estamos indo e voltando permanentemente, né?
se bem que, nas melhores situações, essas idas e voltas podem ser, talvez, menos frequentes em muitos de nós, podem ser menos rápidas, né? Ou menos extremas, mas, de qualquer modo, realmente, né, quando a gente vive a complexidade, a gente está incluindo a complexidade do mal, né? A complexidade do intolerável da complexidade, né? Então, a complexidade não é, vamos dizer assim, algo melhor, né? É apenas aquilo que nos permite, talvez, lidar de outras formas com essas oscilações, né? Ótimo. Eu não sei se tem mais alguém pedindo a palavra. Eu só queria fazer um comentário sobre essa questão, voltando à questão do online, que eu tive pacientes que no online trouxeram material que no presencial não traziam. Então, eu tive uma experiência muito rica, porque essa questão do online já é discutida há bastante tempo antes da pandemia, né? Isso na IPA vinha sendo já discutido, quer dizer, trabalhos começaram a ser feitos sobre isso, né? E com a pandemia realmente foi unânime, né? Eu tive experiências desse tipo, quer dizer, pacientes que online traziam material que no presencial muitas vezes não traziam. Então, isso foi um enriquecimento, né? Depois eu comecei a voltar para o presencial, quer dizer, alguns pacientes mais graves que eu percebi uma dificuldade maior de trabalhar online, né? Quer dizer, pela intensidade da carga de identificações projetivas, por intensidade de que a própria, acredito que a própria situação que eu vivia naquele momento também mobilizou e me mobilizou as minhas vulnerabilidades, que foi ultrapassado, mas que eu tive que voltar para o consultório com alguns desses pacientes mais graves. Então, só uma contribuição a mais para levantar essa questão, né, que é muito interessante, e realmente acho que, quer dizer, o Renato trouxe assim contribuições muito interessantes, muito ricas, e quem lê o trabalho, acho que vai ser importante ler esse trabalho para poder apreciar mais ainda. Aliás, os dois trabalhos. Também acho. Os dois trabalhos. Acho que no chat não tem mais nada. As pessoas falando que gostaram muito, precisa sair. A Terezinha que adorou participar do encontro, parabéns. Enfim, eu acho que não tem mais, não sei se tem mais alguém querendo falar. Agradecer mais uma vez a eles. Quero agradecer mais uma vez a eles. Renato, realmente, a tua apresentação traz muitas questões, mas, ao mesmo tempo, todas integradas. Então, a gente teve essa fluidez, assim, que a gente pôde ir pensando na clínica o tempo todo, né? Me remetia e nos remete a essa experiência clínica. Tem algumas expressões que me são muito caras, assim, né? A questão da expansão da mente, a questão de toda a travessia, se faz nos dois sentidos, que tu citou o Pontalis, né? E esse estar sendo analista. Então, são expressões que ficam sempre presentes no nosso trabalho, dentre outras tantas, mas, enfim, só para não me estender muito, acho que nós fizemos uma bela escolha deste trio, né? Renato, Celso e Vera. Estou muito feliz e acho que todo mundo que está por aqui está satisfeitíssimo. Vi ali os comentários. Acho que esse agradecimento tem que ser feito aqui por mim. Obrigada. Cristine, tem mais... quer dizer, alguém pede o e-mail do Celso,
A Cristine mandou para todo mundo. Eu coloquei, roda aí, gente, o chat, vocês vão achar. Lá, quando ele estava falando, a primeira vez que foi pedido o e-mail dele, está aí. Mas eu posso colocar de novo, não tem problema. E o Renato também foi colocado pelo Landi. Só queria fazer mais um comentário que o Renato não traz uma tranquilidade para a gente com essa questão que ele traz da cesura o tempo todo. Quer dizer, enfim, então eu acho que são esses tempos que a gente lida. Me lembrei de um livro do Stefan Zweig, onde ele contava sobre a vida dele, né, a estabilidade que tinha naquela época, que ele viveu no final do século XIX, e o que a Primeira Guerra trouxe. Né? Esse livro me veio em vários momentos, né? Do que a gente está falando, né? Quer dizer, essa instabilidade que a gente viveu na vida, na clínica, e que pode voltar a viver, e o Renato trouxe isso na teoria dele de forma brilhante, que a gente tem que poder estar lidando com isso, né? Eu também agradeço a vocês pelo convite, por poder participar. Celso e Renato, se vocês quiserem... não, tem um comentário da Rosália que eu queria falar. Rosália, nossa colega psicanalista e poeta, né? Que tem bem acesso às palavras, como diz Bion, a poder pensar palavras. Ela diz: adorei a inclusão da esperança, da solidariedade, a empatia de não bode expiatório. Então, ela falou isso. Bem, eu abro a palavra para o Celso, para o Renato, fazer sua despedida, sua palavra final. Bom, eu gostaria de agradecer novamente o convite e dizer que foi muito agradável o encontro, a conversa com o Renato, com a Vera, com todos, né, com a Cris, e dizer que me senti à vontade numa posição vulnerável aqui para conversar e debater, sabe, não sabe. Foi realmente muito agradável, muito terno o encontro. Foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. Renato. Bom, eu queria agradecer também essa possibilidade desse encontro, e fiquei pensando que talvez um pouco desse clima que o Celso trouxe, né, dessa sensação de proximidade, de contato, de sentindo o carinho de vocês e podendo trocar com uma sensação de intimidade, né? Inclusive com muitas pessoas que eu não conhecia, que estou conhecendo hoje, mas que com aquela sensação que eu conheço há muito tempo, né? E, bom, fizemos isso online. Obrigado. Deixa eu só, a Ana Patrícia tinha levantado de novo a mão. Você queria falar alguma coisa? Ou foi só engano? Tinha levantado a mãozinha, então, como a gente ainda eu estava batendo palma, estava aplaudindo, não era para falar. Eram duas mãos. Eram duas palmas, uma para cada. Está ótimo, eu agradeço também a vocês, gostei muito de ter participado, foi um prazer estar com todos, realmente com esse clima intimista e amoroso que a gente conseguiu ter em tema tão complexo, né? E muito rico também, né? Todos também, todas que participaram, assistiram, trouxeram questões, elogios, sempre todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas aqui. E não esqueçam que é uma série, né, gente? Então, teremos outros aí, nos acompanhem. Estão convidados a nos assistir. Muito bom. Muito bem. Então, palmas a todos.